Hã? Deus poderoso no céu. Glória a Deus. Só mudar a câmera. Glória a Deus. Amém? Glória. Pastor Dalton tem hora que... Eita glória. Vamos receber o servo do Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso falar para os irmãos que... Irmãos, o pastor hoje não estava assim na torre para poder vir aqui falar, não. Mas eu saí de casa, eu orei ao Senhor e eu disse para ele, olha Deus, eu estou desse jeito aqui, o Senhor está me vendo, o Senhor me conhece. Se for para poder o Senhor me usar, que seja feita a tua vontade sobre mim. Aleluia, meu Deus. Né? Então assim, eu ouvi aqui os louvores, amo os louvores, ouvi os louvores, mas eu preciso dizer para os irmãos que a gente tem momentos em nossas vidas, irmãos, que a palavra fala no livro de Salmo, por que te abates, minha alma? Por que te abates, minha alma? Assim estou eu. Vocês sabem por quê? Existem pregadores, existem pessoas que eles chegam aqui no ministério, eles não querem muito falar de uma determinada situação que está acontecendo, porque está com a alma abatida, por isso, por aquilo. Eu não estou muito preocupado de não falar, não. A igreja tem que saber. A igreja é importante que ela participe, porque ela vai interceder comigo. Aleluia, Deus. Sabe, isso a gente não pode ter essa hipocrisia e esse orgulho, não. E hoje, eu confesso a vocês que não estava no script para poder eu estar ministrando a palavra. O pastor Som logo cedo mandou um áudio para mim, aí vem, falou, pastor, para mim não comparecer hoje na igreja aí, só se for mesmo o Senhor Jesus que descer e me arrebatar. Se ele descer e me arrebatar, aí eu não irei. Mas eu irei sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu gosto de vir e gosto de ouvir a palavra. Eu gosto... Você está vendo? Eu estou aqui, mas eu gosto de ficar sentadinho ali e ouvindo. Eu amo ficar sentado e ouvindo a palavra. Que eu vou tomando posse, eu vou pegando, eu vou aprendendo. E essa palavra que Deus me deu é uma palavra que se encontra, eu vou falar ela aqui em duas situações, mas eu peço à igreja que não precisa se preocupar, até mesmo porque ela está... Eu quero que a irmã aí, uma das irmãs aí, abra para mim, antes de eu ler aqui a palavra, que nós vamos dar início, mas que abra para mim aí, por favor, em 2 Samuel, capítulo 11, para mim, por favor. Fique com 2 Samuel. 2 Samuel. Tá, irmãos? O que eu estou aqui falando para a igreja... Se a igreja toma posse, eu fico muito feliz. 11, Né? 12? 11. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 2, do verso 1. Amém? Glória a Deus. Mas fica só para vocês aí, porque na verdade eu vou dar início aqui a outro versículo. Que está escrito aqui aos Colossenses 3, versículo 19. Colossenses 3, versículo 19, aonde nos fala, o versículo 19 que nos fala: hoje considerado pelo capitalismo selvagem que nós temos implantado no mundo, que tudo é comércio, mas eu não vivo essa coisa de comércio. Né? Eu não vivo essa coisa de comércio. Eu vivo... Né? Então, assim, Colossenses 3, né? Colossenses 3, aonde nos fala aqui, no versículo 19,
Quem encontrou diz amém. Tiago. Amém? Glória a Deus. Santo Três. Deus e maravilha Deus. 3:19. Glória a Deus. Amém. Aonde fala que é os deveres domésticos, né? Amém. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aleluia. Até aqui. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Porém, por que eu mandei que nós viéssemos cá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1? Amém aí? Esse capítulo 1. Irmãos, eu gostaria que pegasse esse capítulo 1 aí. Quem estiver aí na fiação já, estiver atento, leia para mim o primeiro versículo e vai lendo aí o primeiro e o segundo, que eu vou chegar a falar até aí. Por gentileza. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e se sentiram Rabá por Davi ficou em Jerusalém. E uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era uma mulher famosa. Famosa à vista. E era uma mulher Famosa. famosa À vista. à vista, né? Que fique. É diferente, né? Uma mulher famosa até a vista. Que fique até aí, não tem problema. Por que essa junção do capítulo 11, versículo 1? E por que Colossenses 3, versículo 19? Porque aqui nós vamos falar de duas situações. Nós vamos falar da situação do homem, hoje considerado, que para mim, eu já costumo dizer para a igreja e para todos, eu não comemoro datas. Certo? Ah, o dia dos pais, dia do pai para mim é todo dia. Deus é meu pai todos os dias. Desse jeito. Né? Mas nada contra o comércio que tem no mundo afora. Então, eu tenho que respeitar o comércio que tem no mundo afora. Eu não tenho data para dar presente. Não espero dar aniversário para poder dar um presente a alguém. Eu vou passando na rua, eu vi que parece, eu compro e trago, falo, achei parecido com você, meu irmão ou minha irmã, ó. E assim, é desse jeito. Mas o que eu quero dizer para os irmãos hoje aqui, a importância, quando se fala, vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Rapaz, é um ponto final que tem aqui. Se vocês observarem, tem um ponto final. Deus escreveu e colocou um ponto final. Vós, marido, amai vossas mulheres e não irriteis contra ela. Ponto. É desse jeito. Forte, aleluia. Ponto. Não é para irritar contra ela. E por que você não é para irritar contra ela? É porque você é cabeça e não é cauda. Eita Deus. É porque você, dentro da sua casa, você é edificador. Dentro da sua casa, você é o marido, você é o esposo, você é o pai, você é o amigo. Você é o orientador. Aleluia, Jesus. E nós estamos vivendo tempos diferentes. Glória a Deus. Aonde não se encontra mais esse tipo
de marido. É muita exceção, é uma agulha no palheiro. Ah, pastor, eu sento cajado nos homens assim. Eu não estou sentando cajado em homem nenhum. Quem quiser pegar seu bico de tucano, que pegue. Entendeu? Eu não estou preocupado. Eu só sei dizer que eu sei a minha forma de tratar a minha família. Sabe? Falta paciência. Falta paciência, falta o diálogo que está acabando. Falta confiança. Falta você ter o seu celular com a senha que ele tem o celular que você tem, e que você bascule o celular dele, ele bascule o seu e não está nem aí. Está faltando. A partir do momento que você tem esse celular desta forma, você está dormindo com a jararaca. Você está dormindo com a serpente. Cuidado. Eu não quero ninguém na minha companhia onde ela tem um celular, que ela tem uma senha que eu não posso saber. Porque o meu celular é dela. Administra. Você administra. Acabou. Viu algo errado? Olha, aqui eu tô vendo que tá tendo uma coisinha errada. Mandou aqui pra você um bom dia, mas mandou um bom dia assim meio charmoso. Como é que esse negócio aqui? Como é que é? Ô minha amada, eu não devo nada. Mas eu quero dizer para a igreja que você tem que, por obrigação, fazer o amor prevalecer na sua casa, porque eu quero estar melhor em casa do que na rua. Primeiro eu quero estar bem em casa. Quando eu estou bem em casa, eu estou pronto para estar bem na rua. Certo? E isso não está acontecendo. Mas aí, o que o pastor quer dizer agora? Lá, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, aonde foi lido, até aquela mulher. Aquela mulher que aconteceu com Davi. Eu quero dizer para os irmãos agora, nesta noite, que existem homens. Hoje, eu poderia estar falando aqui, irmãos, dos homens bons da Bíblia. Porque, por conta aí dessa comemoração dessa data, eu poderia estar dizendo aqui de homens bons da Bíblia. Mas eu preciso dizer aqui das falhas que todos têm. E eu estou no meio. O primeiro é o pastor Dalmo. Eu estou no meio. Agora, eu tenho uma coisa comigo, eu me corrijo bastante, eu me policio e eu faço reflexão muito de mim. Agora, o que está acontecendo? Davi chegou naquele momento aonde ele começou, porque aqui nós temos aqui história de homens bons, como Davi, mas que deixaram a desejar para a sua família. Deixaram a desejar. E o que acontece? Nós temos aqui homens como Davi, nós temos aqui Sansão, nós temos aqui homens, maridos na Bíblia que fracassaram. Maridos na Bíblia que fracassaram. Eles fracassaram. Eles fracassaram. Pastor, irmãos, quando nós buscamos alguns referenciais de marido na Bíblia, eu quero deixar exclamado aqui para a igreja, quando buscamos alguns referenciais de marido na Bíblia, geralmente nós pulamos. Vocês podem observar, viu? Daqui para frente a igreja vai observar. Nós pulamos aqueles que cometeram grandes erros e buscamos apenas os aspectos positivos de homens que servem de exemplos positivos. Nunca, dificilmente, você vê falar das falhas deles. Quer falar só do que o camarada foi de vantagem. Mas ninguém nunca teve só vantagem. Quedas existem, falhas existem. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu pego para fazer esse esboço, eu escrevo, eu passo 2 dias escrevendo. Eu vou, escrevo, medito, busco.
Porque quando fala desta forma, irmãos, esses aspectos positivos de homens que servem de exemplos positivos. No entanto, lendo as Escrituras, é bom deixar claro que quando nós ler as Escrituras, com cuidado, podemos aprender muito com homens que fracassaram em seus papéis de maridos. É o que mais tem. Homens que fracassaram com seus papéis de marido. É uma durabilidade terrível, um machismo fora de sério. É um camarada que ele fala que ele manda e acontece dentro da casa dele, e que quem manda é ele, e acabou, e a última palavra dele, a última palavra é a sua. Mas você pensou para falar? Não. Sim, porque Jesus, ele disse que você é o cabeça da casa, como ele é o cabeça da igreja. Mas a cabeça da igreja de Jesus, Jesus é o cabeça pensante. Você é o cabeça pensante para apaziguar a tua família, para apaziguar o teu rebanho, a tua família. Você é o homem que chama e que ora com a tua família. Você é o homem que dá bom exemplo para que teus filhos, todo filho gosta de crescer na presença e dizer assim: eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. Meu pai é um exemplo, meu pai é um espelho, eu amo meu pai. E aí, como é que está sendo, igreja, você? Porque Deus é o cabeça da igreja pensante. Eu tenho que ser imitador de Jesus e ser cabeça pensante. De Deus. Ser cabeça pensante. E isso eu gostaria que eu falo isso aonde for, falo para 10, falo para 100, falo para 1000, sem medo de ser feliz. Eu falo. Ainda que vem de lá para cá as pedradas e eu vou. Não, aqui Deus não deixa pegar, não. Porque quando nós falamos dessa forma, nós temos que entender esses exemplos positivos de homens que servem de exemplos positivos. No entanto, lendo as Escrituras com cuidado, podemos aprender muito com homens que fracassaram em seus papéis de maridos. Alguns deles até que foram grandes homens de Deus, mas falharam com sua esposa. Falharam com sua esposa. Homens que foram grandes homens de Deus, mas falharam com sua esposa. Estou falando, viu, pastor Som, para esses dois varões que estão aqui, Som e pastor Dalmo, viu? Eita glória! Você segura o manto que é seu, pega para você. Tá? Então, eis a questão. Por que as separações estão existindo? É homem achando que a mulher é capacho dele. Humilhando. Não mostra caminho. Quem tem direito de ser o centro do casamento é Deus, mas eu é quem tenho o direito de buscar e colocar a minha família para ajoelhar e orar e falar com Deus junto comigo. É, Jesus. Se Deus me fez o cabeça, é assim que eu tenho que ser. Mas aí não, eles começam dizendo que não. Então eles falharam com sua esposa, sua família, falharam com sua família. Poderiam ter alcançado grandes conquistas para seu lar, mas caíram, perdendo um futuro ainda mais abençoado. Quando você começa a falhar, você começa a perder um futuro mais ainda abençoado. Uma bênção que está chegando na sua mão, ela sai. Ela sai porque você não teve o discernimento de estar na torre para poder você conseguir falar: esta bênção é nossa família, essa bênção é aqui. É o Senhor Deus quem está nos dando. Eis a questão. E quando eu falo desta forma, irmão, é que quando nós analisamos os pontos negativos dos personagens bíblicos, podemos ver o que fizeram de errado, quais foram os seus pecados e as suas consequências de suas atitudes.
Eu grifei esta palavra atitude. Os seus pecados e as suas consequências de suas atitudes. Aleluia, Jesus. Isso é muito importante para nós cristãos, Glória, glória. que desejamos oferecer o melhor para a nossa família, sem precisar passar pelos mesmos erros de outras pessoas. Oh, aleluia, Jesus. Se nós olharmos e ver direito, em vez de nós já passar pelos mesmos erros de outras pessoas, nós já pega como espelho aquele erro que aconteceu para que nós não venhamos a acontecer. Fazer conosco, acontecer conosco. Verdade, Deus. Eis a questão. E aí vem. Glória a Deus. Agora, eu quero ver aqui, junto com os irmãos, vamos ver aqui 3 maridos. Eu coloquei 3 maridos. Mas eu sei que a ministração, ela vai dar o ponto de chegar só em um. Mas depois eu vou chegando em mais, em outra oportunidade que Deus nos dá. E mais um, e mais um. Amém. E quando Deus fala da seguinte forma, vamos ver aqui 3 maridos que erraram em seu papel no lar, trouxeram consequências desastrosas. A Bíblia nos traz a complexidade de todas as narrativas, justamente para que possamos entender Aleluia. que já enfrentadas por outras pessoas, consequências que já foram enfrentadas por outras pessoas. Todos os pontos negativos são apontados na Bíblia. A Bíblia, ela aponta todos os pontos negativos. E agora, para que vejamos, olha só, que nenhum está a escape. Nenhum. Nem Davi, nem Moisés, nem Paulo, por exemplo, estavam livres de falhar. Aleluia. Meu Deus. Todos aqui estão sujeitos a falhas. É desse jeito. Quem não teve falha foi Jesus. Todos aqui estão sujeitos a falhas. Por isso que eu falo sempre, pare de atirar pedra nos outros. Pare de estar falando dos outros, atirando pedra. O único que nasceu para te julgar foi Jesus Cristo. Verdade. Glória a Deus. E o seu problema você vai ter com ele. Aleluia, Jesus. Santo. Então eis a questão. Esses homens, quando se trata de Davi, de Moisés, ou do próprio apóstolo Paulo, que, por exemplo, estavam livres, mas eles falhavam. E o nosso primeiro exemplo aqui negativo, irmãos, eu comecei aqui esse primeiro exemplo negativo, meu Deus, eu comecei aqui no marido, na Bíblia, que é Davi. Por isso que nós fomos lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Nós fomos lá porque eu comecei logo por esse homem de Deus, segundo o coração de Jesus, mas que teve falhas. Glória a Deus. Aleluia. Que teve falhas. E Davi, o que acontece? Nós poderíamos listar inúmeros aspectos positivos de Davi. Mas ele não foi. Não foi, nem ele, nem eu e nem você. Não seremos infalível. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aqui ninguém é infalível. Não seremos infalível. Ele não foi infalível. Pecou no âmbito familiar ao se relacionar com a mulher de Urias. Ao se relacionar com a mulher de Urias. Ao ler 2 Samuel, capítulo 11, nós percebemos, no entanto, inúmeros pecados e falhas cometidas por Davi. Além do adultério, ele forçou a morte de Urias. Se você for para a palavra, você vai ver, está lá. Ele forçou a morte de Urias. Davi traçou de tudo. Porque quando ele viu aquela mulher, que ele possuiu aquela mulher, e aí Urias numa batalha, naquela batalha que Urias estava, ele depois viu que aquela mulher
tinha ficado grávida. Aleluia, Jesus. Mas ele, olha só as artimanhas. Irmãos, cada um aqui possa ser que tenha alguma coisa na Bíblia que é o que mais você abomina. Eu, por exemplo, eu sou alérgico e abomino a mentira. A mentira, ela é o pai de tudo. O Apocalipse já nos fala: não entrarás no reino dos céus os idólatros, os feiticeiros, macumbeiros, quem quer que seja, e os mentirosos. Para mim, a mentira, ela é o pai de tudo. Verdade, Jesus. Aleluia. Porque é ela quem realmente arquiteta tudo. A mente humana é arquitetada por ela. É desse jeito. E não tem mentirinha e nem mentirona, não. Tudo é mentira. O que está faltando é coragem para exercer o evangelho de Deus e dizer assim: eu estou falando, estou assumindo perante ao meu Deus, que é o meu perdoador. Eu estou aqui e eu sei que Ele tem misericórdia de mim e vai me perdoar. E você está me atirando pedra, ou quem quer que seja vocês, amém. Aleluia. Fique vocês aí me atirando as pedras. Mas quando Davi fala desta forma, vejamos, no âmbito familiar, ao se relacionar com uma mulher de Urias, ao ler, segundo Samuel aqui, percebemos, no entanto, inúmeros pecados. E eu vejo aqui falhas cometidas por Davi. Além do adultério, ele forçou a morte de Urias. Aleluia, Jesus. Ele forçou a morte de Urias. Ele forçou a morte de Urias. Ele colocou aquele homem para ir para um campo de batalha e ficar no para-bala. E olha que ele mandou Urias vir. E ainda diz para Urias: você vai descansar. Você vai descansar. Urias, um homem temente, um homem daqueles que falam assim, ó, eu estou com vocês até morrendo, nós vamos estar lutando. Urias disse: não posso deixar o nosso povo que está lutando lá, eu não posso deixar só. Ele já pegou aí, já começou a sentir, mas ele já estava mentindo para poder querer mandar Urias vir, para que Urias viesse para casa descansar e pousar com a sua esposa. E aquela condenação daquele filho ficar. Mas a palavra de Deus diz que nada fica encoberto. Nada sobre nada. Quer fazer, faça, mas não vai ficar encoberto. É dessa forma, Deus. Certo? E o que acontece quando ele fala isso com Urias? Aí, gente, se nós aprofundarmos aqui mais na história, pelo fato de Davi não ter ido para a batalha, aqui já aponta um certo desleixo. Pastor, por que aponta um certo desleixo de Davi não ter ido para a batalha? Esse certo desleixo de Davi não ter ido para a batalha é porque ele não foi, e é porque, na verdade, o pilotão de frente, ele tem que estar em primeiro lugar. Ei, eu estou com meus soldados? Estou. Eu estou à frente junto com meus soldados. Eu estou à frente junto com a minha turma. Mas ele não foi. Aqui já começa uma falha. Tá vendo? Já começa uma falha. E quando ele não foi, né? Naquela história, o que quer dizer? Diante de tudo isso, Davi, aí percebemos, no entanto, inúmeros pecados e falhas cometidas por Davi. Além do adultério, ele forçou a morte de Urias pelo fato de Davi não ter ido para a batalha. Já aponta, olha só, já aponta um certo desleixo do rei. Porque naquela época, hoje não. Nós estamos vendo aí as guerras que acontecem,
Aí os presidentes, esses homens, eles mandam os seus soldados ir. Mas naquela época, os reis, eles eram os primeiros a estar junto na batalha. Mas Davi não quis, e ele não foi. Glória a Deus. Ele não foi. E aí o que acontece é mais uma falha. Jesus, aleluia. E o que acontece diante de tudo isso? Ele deveria ir ao campo de batalha. Ainda lemos como Urias foi um homem de honra. Glória a Deus. Ainda lemos como Urias foi um homem de honra. Glória a Deus. E não aceitou ir para sua casa, enquanto seus companheiros lutavam por Israel. Urias falou, não, eu estou com eles, isso daqui só sai no fim. Só sai no final. Davi planejou novamente. Esse planejou para você, igreja, o que é esse planejou? Esse planejou é o mesmo que mentir. É arquitetar mentira, é o diabo arquitetando. Verdade. Ele está planejando mentira. De como é que ele vai fazer para convencer. Ei, meu Deus. Eis a questão. E aí ele vai e planeja. Ele planejou que Urias fosse dormir em casa para parecer que o filho de Batseba fosse dele. Deixa eu falar para vocês, igreja. Eu já vi casos assim acontecer, viu? E eu já vi casos assim acontecer, viu? A abençoada aparecer grávida e o abençoado achar que é dele, viu? É fogo. E está criando até hoje. É desse jeito. Eu vi casos acontecer Ei, Jesus. no mundo afora por aí. Então, eis a questão. Ele queria transferir tudo isso para Urias. Ei, Mas aí, para ver se o filho de Batseba fosse dele. Agora, a questão é que Davi pecou e tentou esconder seu erro. O adultério. Mas a mentira aqui para mim está pior do que o adultério. é verdade. Porque essa mentira é ela quem arquiteta o adultério. É ela quem arquiteta tudo. Eis a questão. Ele arquitetou. Ele arquitetou. O que é arquitetar, pastor Dalmo? Arquitetar é você ter uma mente na qual você está com ela carbonizada usando para o mal. Porque você arquitetar algo que vai ser positivo, benéfico para a sua família, para a sua empresa, é maravilhoso. Mas quando você arquiteta algo que realmente não é bom, não é benéfico, ele está arquitetando algo do mal, mentira do mal. É, meu Deus. Aleluia. E Davi fez isso. E Davi fez isso. Ele arquitetou para que tudo parecesse bem. Ele arquitetou tudo isso para que tudo parecesse bem. Sabemos que Aleluia. muitos maridos caem no mesmo erro. Segura agora, igreja. Sabemos que muitos maridos caem no mesmo erro. Mas caem mesmo no mesmo erro. Sabemos que muitos caem no mesmo erro. Quando pecam, tentam justificar. Pecou, vai logo vir a justificativa. Justificar. Ou esconder o erro. Como Davi tentou. Irmãos, eu preciso falar algo que eu sei que é um pouquinho até complicado na vida a dois, em um relacionamento. Mas quando Deus habita no centro do seu casamento, quando Ele habita no centro do seu casamento, você tem que entender que Ele é quem está ali guiando. Se algo aconteceu, queda como esses homens da Bíblia aconteceu, por isso que a Bíblia nos ensina a ser paciente e perdoador. Se não perdoa aqui, não terá o perdão do Pai. Aleluia. Aí muitas vezes você tem que ter esse preparo espiritual. Ai, meu Deus. Aleluia, Jesus. Porque caiu, às vezes sim, caiu. Mas peraí. Ei, por que aconteceu isso? Olha, mulher, eu não sei, está passando por isso. É. Então, vamos orar a Deus e aqui você está
perdoada. Pô. Glória a Deus. Se você estiver devendo alguma coisa, deve para Deus, mas vai para o joelho e peça perdão a Deus, porque Ele é o Deus perdoador. Mas eu estou falando aqui, viu? Eu falei assim, olha como eu expressei. A mulher perguntar para o homem, por que está acontecendo isso? Mas o homem tem por obrigação de perguntar para a mulher também. Não é só o homem que cai, a mulher cai. E muitas vezes a mulher cai por culpa dele, viu? Ah, mas um erro não justifica outro. Ei, justifica sim, porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E se eu não trato bem a minha família, eu estou instigando ela para outros caminhos, para outros pensamentos. Eu tenho que tratar bem. Você quer se dar bem na vida? Coloque Deus e ande bem com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa. Ande bem. E quando acontece tudo isso, aí vem para justificar ou esconder. Irmãos, o marido é chamado de cabeça do lar. Agora, por que o marido é chamado de cabeça do lar? Porque ele é chamado de cabeça do lar. O marido é chamado de cabeça do lar, na verdade, porque se a responsabilidade de manter o lar é do marido, tem em si a responsabilidade de manter o lar sobre a autoridade de Deus. Você tem que manter o lar sobre a autoridade de Deus. Mas os crentes, os cristãos, os homens que servem a Deus, eles não estão buscando Deus e colocando na presença da família. Glória a Deus. E nós não podemos ser assim. E nós temos que ter essa responsabilidade de manter esse lar sobre esta autoridade. Porque muitas vezes é assim, sabe o que acontece? Deixa eu falar aqui, só um pequeno exemplo. Está no vermelho, a conta está no vermelho. A conta da água, a conta da luz, está no vermelho. Né? Está no vermelho, e aí agora a culpa é da esposa. Ele chega nervoso, ele já vai condenando e culpando a esposa. Outra coisa, os filhos vão mal na escola ou desobedecem a responsabilidade somente na mulher. Ele coloca só na mulher. Aleluia, Jesus. A coisa mais difícil que tem é você ver o pai na reunião de pais e mestres dentro do colégio. É verdade. É só mãe mesmo. Hã? É mãe mesmo. Pois é, mas eu como pai, eu tenho por obrigação de chegar também um dia e dizer assim, filha, por gentileza, ó minha amada, você hoje está aqui em casa, fica assim, que hoje eu vou ver lá no colégio como tá o boletim de meus filhos, como é que eles andam. Eu vou estar com meus filhos hoje. E você não vê o homem querer fazer isso. Não. Você não vê. Nada. Eu não sei que durabilidade é essa no coração. Então vejamos que tudo isso ele transfere para a mulher. Aí vem uma sobrecarga. E aí acontece tudo isso. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos sim que buscar essa responsabilidade. Somente na mulher, mas nele que é o cabeça e o líder. Deixando bem claro aqui que ser cabeça não significa ser o rei. Muitos pensam isso. Ser cabeça não significa ser o rei. O rei está lá no céu. Aleluia. O rei que está no céu está para nos guiar. Não significa ser o rei, mas sim o responsável. O marido não pode esconder os problemas de casa como Davi tentou. O esposo, o marido deve assumir o comando. Ele está na obrigação de estar orando, pedindo perdão e levar a sua família ao lugar de paz. Oh, aleluia. E esta paz é a presença de Deus no nosso poderoso Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Este primeiro exemplo de marido na Bíblia nos ensina a não tentar esconder nossos erros, mas assumir a responsabilidade de voltar a Deus.
Glória a Deus. Assumir a responsabilidade e voltar a Deus. E lembre-se que está escrito em Lucas, lá no capítulo 12, versículo 2 e 3, mas nada há encoberto que não seja de ser descoberto, nem oculto, não haja de ser sabido. Porquanto tudo que tem trevas, disseste, a luz será ouvido. Glória a Deus. E o que falastes ao ouvido, no gabinete, sobre o telhado, será apregoado. Portanto, eis a questão de Davi e dessas pais. E é por isso que eu disse que vós, maridos, precisa se melhorar mais. Esse machismo impregnado que tem desde o início do século. Aleluia. E fica só condenando. Feminicídios acontecendo, brigas acontecendo, desastres acontecendo. Peraí. E você está fazendo o que para você edificar a sua casa? Eita Deus poderoso. O que você está fazendo? Você está empurrando sua mulher para o abismo, é? Aí, Deus, usa mesmo. É o homem que namora com a mulher que quando está namorando é um love para lá e um love para cá. Quando vai na rua, a mão está cheia de cola que não pode soltar não. A mão da outra não solta. Está colada. Mas depois que casa, ela vai na frente, ele vai atrás vendendo a mulher. Ah, pelo amor de Deus. Tome vergonha, cabana. De machos. Vocês são machos, mas vocês têm que ser cabeça, não cauda. Edifique a sua família, edifique a sua casa, para não fazer o que Davi fez, porque depois daquilo, vocês conhecem lá no capítulo 12, vocês podem observar depois o que Natan falou com Davi. E a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Nunca mais. Glória a Deus. Portanto, eu quero aqui agradecer a minha presença de Deus em minha vida, quero agradecer a oportunidade e quero dizer para os irmãos, eu não estava preparado para estar falando nessa palavra. Mas Deus é assim. Ele sabe de todas as coisas. Hoje é considerado o Dia dos Pais. E que os pais venham refletir. E veem o que eles estão falhando com as esposas deles, com os filhos deles. Para que eles tenham uma família debaixo da graça. Que família é projeto de Deus. Amém? Que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, de Nazareno, Senhor meu Deus, que o Senhor venha abençoar a cada família, a cada lar. Que o Senhor venha trazer, Pai, a sabedoria para cada varão, para poder conduzir a tua família, para poder conduzir, Pai, através da oração, através do diálogo, através da educação. Em nome de Jesus. Amém, amém Jesus. Amém, pastor? Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Dal. Deus abençoe cada um de nós que se faz presente. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus venha nos encher da graça, Aleluia, Jesus. na comunhão e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos pôr de pé, vamos agradecer a Deus.